Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa nova série História de Tudo. Meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor de História e trago para vocês o primeiro episódio da nossa nova série História de Tudo. Nessa série, nós vamos discutir aspectos teóricos, filosóficos, sociológicos da história para a nossa compreensão, para a nossa curiosidade, para a gente entender melhor o que é a história e qual a importância dela na nossa vida. Nós vamos começar falando sobre a evolução humana. Eu vou fazer uma pergunta que eu imagino que pouca gente sabe a resposta. Quantas espécies aproximadamente existem no nosso planeta que nós conhecemos? A resposta é 1.750.000.000 de espécies. E como surgiram essas espécies? Essa é a pergunta. Como nós, humanos, chegamos até aqui? Como nós surgimos? Qual foi o processo? Alguém vai falar assim, mas qual é a importância disso se nós estamos aqui? Muitas das vezes nós imaginamos, nós pensamos assim, não, o mundo é assim, sempre foi assim, sempre será assim. Esse é um ledo engano. Nós precisamos corrigir a partir da compreensão da nossa história, da nossa evolução. Para isso, nós estudamos sempre nas escolas, nos nossos cursos de formação, de instrução, de orientação, que existem basicamente duas teorias que tentam responder, que resolvem essa questão para a gente. Mas essa história de novo do criacionismo, do evolucionismo, sim. É muito importante que a gente tenha noção de onde nós viemos e para onde nós iremos. Porque nós às vezes nos apegamos com teorias, com dogmas, com reflexões religiosas e simplesmente achamos que todos têm que aceitar o nosso pensamento. Isso não é uma verdade. As duas teorias são sim a do criacionismo, que vai aqui ser explanada por nós como o fixismo, ou seja, as espécies são fixas assim, sempre estiveram assim, sempre foram dessa forma, e também a teoria do evolucionismo, que é, digamos assim, aquela que hoje já é classificada como transformismo. A gente precisa colocar aqui em mente e será muito mais fácil a nossa compreensão do que nós somos, quem nós somos, a partir de um contexto entre o que é a hipótese e o que é a teoria. Não se quer aqui levantar a idiota, a imbecil discussão sobre o que está certo. É a Bíblia que está certo, é a ciência que está certa. Não é essa a discussão. A discussão é como nós chegamos aqui. Qual foi a transformação que nós passamos? O que nós podemos melhorar na nossa vida? E aí, essa discussão, eu tento justificar no não debate, porque existe aquilo que é hipótese e aquilo que é teoria. A hipótese é uma ideia sem argumentação. Eu acredito nisso, isso é um dogma da minha religião, essa é a minha fé. Ótimo, nós podemos conviver. Quantos cientistas não têm a sua fé? Quantos não desenvolvem a sua ideia, a sua teoria e até a contrapõem, até colocam de forma em que a fé possa conviver com ela? Já a teoria apresenta evidência prática, evidência viva, evidência física daquilo que ela desenvolve. Essas duas ideias, tanto a hipótese, a teoria, o fixismo e o evolucionismo, eles se desenvolveram principalmente durante o século XIX. Até o século XIX, a ideia do surgimento das espécies, do surgimento do homem, da condição humana, era o cristianismo. E ela era tratada como ciência, era desenvolvida, defendida como ciência. Talvez seja esse o motivo que alguns tenham dificuldade de entender isso. E diante disso, essa ciência não falava em uma criação divina, falavam no fixismo e que nós éramos resultados de um momento da criação. A partir do século XIX, nós vamos ver que vai surgir uma outra ciência, que é a ciência do transformismo. A ciência do transformismo
trabalha com a ideia de que todas as espécies tiveram um ancestral comum. E que esse ancestral comum é que vai sofrer um processo de transformação e que vai dar origem às espécies como elas são hoje e que ainda passam por esse processo de transformação. Uma prova disso é que esse 1.750.000.000 espécies que existem são apenas uma fração daquilo que a gente já conseguiu identificar. São apenas animais que nós conseguimos registrar, mas pode existir uma quantidade imensa. Isso pode mudar a qualquer dia. O transformismo trabalha com a ideia de uma homologia, que as espécies têm uma mesma origem, porém nós vamos ver que vão ter funções diferentes. Eu costumo brincar com os meus alunos com uma frase, até um dito popular muito antigo, diz assim: toda galinha é uma ave, mas nem toda ave é uma galinha. O que quer dizer que numa espécie original, que são as aves, vão surgir galinhas, vão surgir patos, vão surgir gaviões, passarinhos. Então, isso é homologia. Também, uma outra área do transformismo é a analogia. Animais têm origem diferente, mas têm funções iguais. Por exemplo, se nós colocarmos na mesma foto um golfinho, um ictossauro e um tubarão, nós vamos ver que eles têm origens diferentes. O golfinho é um mamífero, o ictossauro é um réptil e o tubarão é um peixe. Mas, no entanto, eles têm na sua biologia, eles têm a mesma função. Temos também os vestígios que os primeiros animais, que aquelas matrizes, que os ancestrais das primeiras espécies deixaram para a gente, que a gente estuda, que a gente busca, que a gente analisa. Também tem a questão da embriologia. A embriologia, cada uma espécie tem um embrião diferente no momento da sua origem, da sua gestação, da sua formação uterina. Finalmente, os fósseis são aqueles que nos dão as pistas mais prováveis desse transformismo a partir de um ancestral comum. O transformismo, no século XIX, teve dois principais teóricos que desenvolveram as ideias. Um deles é o Jean-Baptiste Lamarck, que vai desenvolver uma teoria chamada Lamarckismo, onde ele diz que a evolução ocorre por uma sucessão de transformação nas espécies. O outro é um já velho conhecido nosso, das nossas escolas, dos nossos cursos, que é Charles Darwin, que ele diz que existe uma seleção natural. A gente precisa fazer um registro que atualmente, depois de tanto ler, depois de tanto se pensar, os historiadores, os sociólogos, os biólogos já chegaram à conclusão que essa seleção natural não é a espécie contra a espécie. Não é o mais especializado que vai sobreviver e o menos especializado vai ser extinto. É a luta da espécie contra a natureza, pela busca da sobrevivência, pela busca do alimento. Na evolução humana, nós vamos ver surgir, lá na antiguidade, mais ou menos 2 milhões de anos atrás, vamos ver surgir um primata. Um primata vai dar origem, que é o nosso ancestral comum, vai dar origem ao Australopithecus. É a primeira espécie humana. Também é preciso registrar que a ciência nunca disse, nunca afirmou categoricamente que o homem já foi um macaco. Essa ideia precisa ser desmistificada. Nós tivemos um ancestral comum, nós e os macacos. Isso quer dizer o quê? Que um mesmo ancestral vai dar origem, assim como as galinhas, os pássaros têm o mesmo ancestral, nós também tivemos o mesmo ancestral comum. Tanto que nós humanos temos mais de 97% de carga genética igual à dos macacos. E aí, logo após o Australopithecus, nós vamos ver surgir o Homo habilis, mais ou menos 1.600.000 anos atrás ele vai surgir. Depois o Erectus, 1.800.000 anos atrás.
e ele vai existir até mais ou menos uns 200 mil anos atrás. Depois, finalmente, o Homo sapiens, que é a nossa espécie, que é aquele que vai dar origem à nossa espécie. Bom, essa é a história, é o início da história da evolução. E eu vou falar mais detalhadamente dessa evolução humana, falando do Australopithecus, da sua origem, de onde ele surgiu, do Homo habilis, porque tem esse nome. Eu vou falar também do Homo erectus e do Homo sapiens, cada um individualmente. Afinal de contas, estamos aqui para fazer a história de tudo